Porro. Pastor Valentim, apesar da dramaticidade do crack, o senhor tem manifestado uma preocupação muito grande com a cannabis, com a maconha? O problema é que o adolescente fumando maconha uma vez por semana aumenta em 310% o risco de desenvolver esquizofrenia, que é uma doença incurável. A única preocupação que eu tenho nesse sentido, e é a preocupação, Ulisses, com a maconha, é que nós estamos fazendo uma fábrica de esquizofrênicos. Se a coisa no Uruguai pegar do jeito que eles querem, e se o Brasil for seguir o belo exemplo de ter a indústria da maconha toda oficializada, eu não estou falando de liberdade individual do cara usar qualquer substância. Eu estou falando, se a gente deixar os adolescentes expostos a isso, é prejuízo a nível intelectual, é prejuízo para a estruturação da personalidade, é risco de esquizofrenia incurável, deflagração de depressão, transtorno bipolar, principalmente quando algumas pessoas que são muito importantes e muito responsáveis passam a mensagem de que maconha é mais seguro do que álcool e tabaco. Esse risco, ele se restringe aos adolescentes ou não? Eles têm uma maioridade para uso da maconha? Pois é. A gente sabe que no adolescente isso é muito grave por causa desse estudo desde 1969. Quer dizer, esse é um estudo que, no início, a gente achava que tinha problemas metodológicos e tal, e hoje a gente sabe que não, está comprovado, é isso mesmo. Não é a causa, não é todo mundo que fuma maconha vai ficar esquizofrênico, mas existem vulnerabilidades que a gente não consegue detectar. E outra vez, se fosse uma psicose que nossos maravilhosos medicamentos revertessem, mas não reverte. Existem distúrbios incuráveis. Esquizofrenia é incurável, por definição. Eu sei que tem gente que acha que não é bonito falar isso. Não tem nada de beleza nessa história. É o tipo da doença que a gente consegue controlar. A pessoa tem uma vida boa, pode ter uma vida praticamente normal, mas vão ficar algumas sequelas. Mas não é só esquizofrenia. É redução de 8 pontos no QI. Você já viu alguém fazer, ao lado dessa história toda de louvar a liberdade do indivíduo poder usar o que quiser, pense livre, e regulamentar, não liberar, mas regulamentar e coisas assim. Já viu alguém falar para os jovens do risco que eles estão correndo? A gente sabe disso desde 1987. E o uso da maconha para fins medicinais? Não é da maconha, são de componentes da maconha. Mas o senhor apoia? Apoio, claro. Se você pegar e falar assim, você vai fumar um baseado para melhorar a sua dor ou para melhorar a sua náusea, você está fazendo um mau uso de uma planta que tem 400 substâncias. Mas você pode trabalhar com componentes dela. E você pode purificar isso. Está sendo usado para terapêutica médica, uma coisa que não tem nenhum controle de segurança, diferente de tudo que se prescreve nos Estados Unidos para tratar qualquer coisa. Isso é uma posição política, social, em que a medicina está envolvida provavelmente indevidamente. Agora, que tem componentes terapêuticos, claro que tem. Canabidiol pode até ser útil para tratamento de algumas formas de transtorno psiquiátrico. Agora, há 20 anos, o teor de tetraidrocannabinol em skunk, haxixe e marihuana e maconha não era maior do que 6%. Hoje é 25% em alguns lugares onde se produz isso. Quer dizer, o tetraidrocannabinol é a substância psicotogênica. Então, nós estamos falando dos garotos que tiveram 8 pontos de prejuízo no QI lá na Nova Zelândia, mas quando esses garotos usavam, era 6%. Eu não tenho nada contra as pessoas usarem recreativamente, desde que elas não estejam se prejudicando, que elas saibam o que elas estão fazendo. Perfeito. Eu acho que as pessoas têm direito a abrir as portas da percepção. Um dos livros que eu mais gostei de ler quando eu era adolescente foi o Aldous Huxley, e eu gostava de ler aquele mexicano do Castaneda. O Castaneda. Eu li todas essas coisas, achava maravilhoso, e uma parte da psicofarmacologia que me interessava era essa. Não é essa a minha preocupação. Eu não acho que garoto que está fumando maconha tem que ser preso. Eu acho que o traficante, coitado, miserável, que está dando uma pedra de crack, não é o problema. Eu acho que o duro é o sujeito ter um maconhal fenomenal, encher caminhões de maconha e não pagar nada por isso. E a Polícia Federal não fazer nada com esse cara e pegar o motorista do caminhão. Tem alguma coisa errada com essa Polícia Federal fazendo esse tipo de coisa, do meu ponto de vista.
Quem são os grandes produtores de maconha do Brasil? Eu acho que a sociedade está omissa, a sociedade está tampando o sol com a peneira quando fala em relação ao jovem. E a preocupação como médico é que as pessoas não tenham uma coisa irreversível. Daí para frente, a questão... Eu discordo do ex-presidente Fernando Henrique quando ele disse que o problema da maconha é um problema da saúde. Não é um problema da saúde. Vira um problema da saúde depois que as pessoas são prejudicadas. Mas imagina se a saúde pode dar uma resposta para esse comportamento social de usar tantas substâncias. Não é só maconha, é um monte de outras coisas. Então, não, eu não sou um radical que acha que temos que acabar com as drogas, porque eu acho que não vai acontecer. Mas é diferente de eu ir pedir para regulamentar uma coisa que, para ser regulamentada primeiro, tem que ser legalizada. E eu sei que os pais deixam os filhos tomar bebida alcoólica na festinha de 15 anos. E eu sei que os pais que tiverem a informação distorcida de que maconha não faz mal vão deixar os filhos fumar maconha em casa. E eu sei que isso vai provocar coisas que podem ser muito prejudiciais.